Então, sejam todos bem-vindos ao Construtalk Podcast, um podcast que tem aí como missão, né, dar voz a todos os profissionais envolvidos na construção civil, no mercado imobiliário, desde ali a concepção do projeto, desde a concepção do empreendimento, aos projetos, construção, negociação, né, venda e pós-venda desse mercado aí, né. E hoje a gente começa, né? A gente dá o start nesse podcast com um convidado aqui foi muito importante, né, na minha vida nos últimos tempos aí, na tomada de decisão de entrar de vez, né, com o pé, entrar com os dois pés nesse mercado aí, que é um amigo, né, que eu conheço há muito tempo, da época da igreja aí, há 10 anos atrás, lá do Itatiaia, da periferia, né, a gente saiu de lá e estamos caminhando aqui para a região nobre da cidade. Né, eu conheci ele, como eu disse, há 10 anos atrás, assim, a gente era da mesma igreja, na época eu tinha pouco contato, eu mudei, fiquei muito tempo fora, fiquei uns 10 anos fora, morando fora, voltei como engenheiro civil e comecei a pesquisar o mercado aqui em Goiânia para saber onde é que eu ia atuar nesse mercado, né, dentro da construção civil, como engenheiro ou afim, né, e aí acabei descobrindo que esse amigo tava fazendo exatamente aquilo que eu enxerguei, né, como oportunidade dentro do mercado e fui atrás dele. Fui atrás dele de volta para reconectar, né, restabelecer o contato que a gente tinha de anos atrás, né. Então hoje ele é proprietário da construtora Casas MH, né, uma construtora referência aí em imóveis de alto padrão aqui em Goiânia, com mais de 100 obras em andamento, nos melhores condomínios de Goiânia, né? Em vários jardins, Aldeia do Vale, Alphaville. Então a construtora, né, tem projetos, tem imóveis e tem construções ocorrendo em todos esses condomínios, aí, nos principais condomínios. E hoje vos trago como convidado o John Clare e deixo aqui com ele a palavra para A- ele se Aqui, apresentar e dar a introdução da parte dele. aqui estamos, né? Você falou que a gente se conheceu na igreja, de fato, né? Lá Sim. na Luz para os Postos do Itatiaia. Na época você era um miudinho assim. Agora você tá Ainda bombadinho, tá né? mais ou menos. Tá bombadinho, é. Onde é que você arrumou esses musclinhos aí, meu filho, nesse Ixi, tempo? tem muita coisa que melhorar ainda, hein? É? Tem muita batata Ah, doce e muito frango ainda pra comer tá. aqui. Deus me livre. Batata doce tem que comer todo dia, filho. Porque senão aqui no estúdio fechado aqui não fica Ah, bom, não. não é o caso. Não hoje. Hoje é só a aguinha mesmo e a prosa. Bom demais. Estamos aqui. E aí, então vamos começar pelo começo, né? É bom. O começo, no caso, de quando eu te conheci, né? Que é como é que, daquela época da igreja, né? De, sei lá, 2008, 2009 ali, mais ou menos. O que que você fazia naquela época e como é que foi a sua caminhada de lá pra cá, né? Como é que É, você começaria essa história aí? naquela época, na verdade, eu eu tava fudido. Eu tinha Nada como o fundo do poço pra fazer a gente subir, né? nada como o fundo do poço. Aquele foi meu primeiro grande fundo do poço foi aquele, né? Nós tivemos alguns aí na caminhada, mas aquele foi o fundo do poço, que foi o começo de tudo, na verdade, né? Uhum. Então, eu tinha tentado um negócio na área de saúde e bem-estar, né? Minha formação original é na área da saúde. E aí eu trabalhei em hospitais, laboratório, anos ali, né? Aham. Pô, a gente fala que eu trabalhei anos nessa época, 2008 para 9. Pô, fala, pô, já tem tempo isso aí. Se você já tava trabalhando antes, você já tá velho, né? Eu não sou tão novinho não, gente. É porque A carcaça a carcaça tá bem tá bem, tá conservada, conservada, mas tá a bem conservada. quilometragem, a É, quilometragem é não tô alta. com os cabelos brancos igual aqueles amigos nossos que a gente conhece lá da empresa, não. Mas eu tinha vindo de uma decepção muito grande, né? Porque
eu tentei abrir um negócio na área de saúde e bem-estar. Eu trabalhava em laboratórios de referência aqui em Goiânia. E eu sempre ouvia que eu tinha muito carisma, que eu era muito bom de conversar com as pessoas. Eu saía de um laboratório para outro e os pacientes eles iam atrás de mim, né? E eu trabalhava com coleta de sangue, coleta de material biológico, e aí eu além de ser muito cuidadoso com aquilo que eu fazia, eu era também muito cuidadoso com as pessoas. Então, herdei isso, obviamente, de um trabalho muito bem feito, inclusive, que foi feito, né, na igreja, nos primórdios, antes de te conhecer, porque quando eu te conheci eu já estava numa segunda passagem lá, mas eu fui E foi até criado. curto, eu acho, né? Foi até curto ali. Foi menos de um ano, mas eu fui praticamente criado ali naquela igreja, na Luz para os Povos, fiz grandes amigos, A minha mãe que é da época da tenda lá, da tive famosa ótimas, tenda. a tenda fazia um Aqui é barulho, de moço, lá do lado de Itatiaia casa aí. lá, ô povo barulhento, menino. Você morava ali pra E eu aquelas bandas olhava ali para aquele povo, era do menino, início do morava na Itatiaia? 2, morava Ah, na rua sabia 2, não, hein? morava na rua 2 lá. Entendi. A rua 2 lá não tinha era uma rua de bons elementos, não. Não, mas Itatiaia agora tá Né? bem, né? Parece que Itatiaia agora deu uma O guinada pro lado bom. eu soube que meu advogado morava lá também. Soube que meu advogado morava lá também. É. E aí, né? Vai ter Aí, muito, aí, inclusive vai ter muito itatiaense é, eu, passando aqui por essas cadeiras. aí eu fui descobrir porque que, né? Enfim, o caboclo é meio porta de cadeia. Meu advogado tá vendo isso aqui, ele sabe, ele conhece, viu? O Brincando. advogado é porte de cadeia? Pô, meu advogado pode ficar todo não, brincando, ele é bom pra caralho. O cara é bom, mas morava na minha rua, é pra você ver Ué, que mas doido, porta né? de cadeia é bom, pô. O cara Ele libera é os ativo, manos, né? o bicho é bruto. Mas enfim, desde aquela época ali, eu desde aquela época ali, eu já via a igreja que estava ali na tenda, né, e tudo mais. E aí a igreja cresceu, foi lá para a Avenida Planície lá e tudo mais. E Uhum. naquela fase ali eu tive meu primeiro contato, eu era moleque, pô, eu tinha 12 anos ainda, entendeu? Mas enfim, eu contava sobre a questão da minha primeira experiência, né? Eu trabalhava no laboratório e aí eu saí. Tudo começou com um dia eu fui numa reunião dessas da Herbalife aí, essas reuniões desses doidos aí Quem que fica nunca, quem gritando. nunca, quem nunca Fica... passou pela E aquela época lá era isso aí, né, cara? Herbalife? Era esses trem doido aí. Aí o povo ia, né? E tava nessa modinha, né? Tal. Rinodê? E aí eu fui, não, Sinodê é coisa nova. Nessa época aí, os primórdios aí era Herbalife, Enel, eram outras empresas aí de marketing multinível. E aí eu peguei e fui. E tá todo mundo pulando, vou vender, vou ficar rico, vou não sei o quê. E eu, da saúde que sou, cara técnico, né? Olhei pra lata, falei assim, falei, rapaz, os caras gastam 5 conto pra fazer isso aqui pra vender por 100. Eu falei, moço, aqui tá o negócio, aqui se ganha dinheiro. Então eu já tinha uma cabeça empreendedora e eu não sabia disso. E aí eu sozinho, subloquei uma fábrica, literalmente, com 22 Caraca, anos de idade, lá que no setor loucura. norte ferroviário lá. E aí, cara, deu tudo certo. Mas aí você E começou a fazer o depois quê? deu tudo Suplemento? errado. Começou a fazer suplemento? Qual que foi a ideia? Cara, Era suplemento? O que era era? fazer Cosmético? farelo de trigo, é produto para emagrecimento que tinha na época, né? A Herbalife Ah. era focado nisso, né? Em E aí saúde, você criou uma bem-estar e marca? Você emagrecimento. criou uma marca? Como é que era? Ah, criei, mas não vou nem falar, não. Uai, Senão a galera vai começar atrás disso aí, forçar a vida da gente. vai fazer que nem Criei. o pessoal Os caras estão investigando a Blaze lá, daqui a pouco vai aparecer algum Não, youtuber aí. isso aí Quem era o dono da empresa essa foi tal? uma fase terrível, mas eu tô contando isso aí por quê? Porque, tipo assim, foi um negócio que deu muito certo no início e depois deu muito errado. Porque eu levei pra dentro da empresa ali uma pessoa que acabou me dando um prejuízo, que eu considerava amigo, parceiro, e me deu um prejuízo muito grande. E esse prejuízo me fez ir pro fundo do poço, né? Aham. Então, muitas coisas aconteceram nessa fase da minha vida que me levaram literalmente a experimentar uma fase bem difícil.
E é aquela coisa, né? Quando a gente tá fudido, primeira coisa que a gente faz é ir pra onde? Ô Deus, dá uma ajuda. Não pode ser assim não, tá? A gente tem que procurar a Deus em todo momento, não é só quando a gente tá fudido, não. A vida ensina a gente depois. Mas nessa fase aí eu voltei pra igreja. E foi quando eu Ah, te encontrei. ah. E aí, de lá, nessa fase aí, um pouquinho ali, foi quando eu já estava entrando no mercado imobiliário, né? Então, E depois, quando a gente se 11 anos conheceu, depois. um pouco depois eu fui entrar no mercado imobiliário, entendeu? E É, anos depois a eu gente tô se chegando reencontra. 10 anos atrás. 10 anos atrasado. Alguns anos, né? Acho que uns 14 anos aí, É, por aí, praticamente, né? tem uns 13, 14 anos. Foi em 2023. 2010 que eu vazei. A gente deve ter se conhecido em 2008, por ali, 2009. É, foi em 9. E Acho que aí, foi quem 9. que foi o cara que... O cara que te, tipo assim, te chamou a atenção pro mercado imobiliário? Como é que foi esse start? Quem que te deu essa pista, né? Cara, Ou o cara, ou às vezes uma situação, né? Não é, sei. bicho, Como é que esses caminhos se cruzaram? o mercado imobiliário para mim foi uma ideia que nasceu quando eu ainda estava no laboratório, para te falar a verdade. Uma biomédica, a amiga Nossa, eu minha. viajei aqui agora. É. Você falou que tava no laboratório. Você Laboratório tem a tava no ver com o mercado laboratório, imobiliário. Laboratório, quando eu ainda trabalhava diretamente na área de saúde, e eu estava no laboratório grande, tinha uma biomédica, e ela falou isso para mim: Nossa, você é muito carismático, você tinha que ser corretor de imóveis, você ia ganhar muito dinheiro. E aí eu falei de jeito, falei, corretor de imóveis. Tipo, eu nunca me vi como vendedor, cara. Entendeu? Eu era um cara simpático, carismático, gostava, sempre gostei de pessoas, sempre gostei de fazer o bem para as pessoas, mas Aham. eu nunca me vi vendendo um imóvel, entendeu? E assim, aquela foi a primeira vez que passou pela minha, tipo assim, pela minha cabeça pensar nessa possibilidade, mas logo já ficou ali. Mas foi no fundo do poço, quando eu estava ali no terminal da Não Praça tinha da mais pra Bíblia, onde ir. não tinha mais para onde ir, saído até de Esperando o casa, 263. que eu não tava esperando não, tava na rua mesmo. Tava em situação Ah, de é? rua lá mesmo, Caraca, então o exatamente. negócio foi. Foi, coitado, minha mãe nem sabe disso, não bota minha mãe pra ver esse negócio não, hein. Eu fiquei uns tempos longe de casa lá, minha mãe nem sabe o que aconteceu, coitada. Passa Mas as enfim, caminhadas. e aí o que que acontece? Eu peguei um pedaço de anúncio de jornal velho ali, e nesse anúncio Mas nesse caso aí, você estava voltando de do jornal tá laboratório lá. nesse dia? Não, moço, eu já tinha saído. Isso aí, esse fundo do Isso aí foi poço, eu depois já da tinha aberto, a hein? empresa. Exatamente, tinha falido. E aí eu tinha, eu literalmente desfiz do que eu nem tinha, entendeu? Para poder pagar a Ah, dívida e ainda fiquei com muita dívida. caraca. E isso que me levou nesse fundo do poço, porque assim, quando você tá fudido, cara, é, tipo assim, você vira primo primeiro do cachorro. É igual a música fala. Primo primeiro do cachorro. Ninguém quer você, porque você liga pros outros pra quê? Pra pedir dinheiro. Porque você não tem. Você não tem e o povo mal tem, né? Aí você liga pro cara, o cara olha seu nome e fala, ih, é o fudido, já dá um end ali. Então eu tava de jeito, eu não tinha mais pra quem pedir, onde ir, tudo que eu tentava não dava certo. Ah, Tava literalmente no fundo do fundo do fundo do poço mesmo, sabe? saquei. E aí, assim, o meu insight foi quando eu peguei um pedaço de jornal velho. Antes disso, tem uma história meio trash aí que eu vou me abster aqui, Eu porque mistério de contato, eu não acho que não convém. rola. Mas eu peguei um pedaço de jornal velho e nesse jornal tá lá, corretor de imóveis. Precisa de corretor de Nessa imóveis. época ainda existia jornal ainda, de papel. Tem, ué, ainda tem ainda, Eu tem, sei, mas assim, classificado. Mas tava não aqui é tão classificado comum, no né? popular, tá lá. Sim. Eu vou fazer propaganda pro classificado aí. Aí, tá lá, precisa de corretor de imóveis, não precisa disso, não precisa disso, não precisa disso, não precisa daquilo. E assim, Ou não vai, rapaz? é pro fudido igual eu mesmo. Ô, nada contra, viu, gente? Os corretores de imóveis aí são Não profissionais, exigia nada. profissionais, como diz a nossa lei 6.530, 12 de maio de 78, o corretor de imóveis é um profissional especializado e habilitado que atua nas intermediações imobiliárias. Que isso, hein? Agora o É, de imóveis e o fez, Cresce agora fez o dever de casa, fez o ficaram dever de orgulhosos de mim. casa. Não, isso aí eu sempre soube. Eu ensino isso desde cedo. Eu sempre fui muito estudioso das coisas que eu decidi fazer. Aham. Mas
esse fundo do poço foi o que me deu a virada, porque quando eu vi isso aqui, eu passei por um momento ali de gerar autorresponsabilidade, porque eu terceirizava os problemas que tinham acontecido comigo. Uhum. Ah, porque o fulano que eu coloquei na empresa me Me deu passou a perna, golpe. me deu golpe. Ah, porque foi ponto disso. Aí naquele dia, cara, desse dia mesmo, foi a primeira vez que eu pensei assim, quem colocou fulano na empresa? Você. Exato. Mas eu não tinha noção Sim, de sim. autorresponsabilidade. Eu só tinha noção de que eu era um cara bacana, bom, que fazia o bem às pessoas, e por que que eu tô passando aquilo, sendo que eu sou um cara bacana que quer fazer sempre o bem às pessoas? Por que que pessoas boas passam pelo que eu tô passando? Ali foi minha primeira lição, aprendi isso. Boas intenções não garantem boas colheitas. Uhum. Isso eu trouxe para mim para o resto da minha vida. Não adianta eu ser um cara bem intencionado, um profissional bem intencionado, se eu não tiver planejamento, não tiver domínio, conhecimento daquilo que eu estou fazendo, provavelmente eu vou me dar mal. Mas Aham. aí é isso. De lá para cá, peguei esse jornal, vi isso, liguei numa imobiliária. Tem imobiliária ainda? Existe ela? Eu acho que ela fechou, chamava RGL Imóveis. Era lá na cidade empresarial. Aí você pensa, eu morava lá em Itatiaia. Ixi, Pra lá de Maria. Itatiaia, que era na nossa morada lá. Aí Aham. do nossa morada pra lá, cara, era Era jornada. chão. Jornada. Cidade empresarial é a divisa de Goiânia com a Aparecida de Goiânia. Ali no, no Avenida Rio Verde. Cara, é chão, sei lá, É deve dar chão. uns 30 quilômetros quase. Por aí, se não dá mais. Dá, Eu acho que dá, não pra dá? mais. Até o centro Agora, dá 16 quilômetros, eu agora acho. De Itatiaia até o centro é você 16 imagina quilômetros. alguém fazer esse percurso a pé. Uai, Você já você... imaginou? Eu Maratonista? Eu voltei algumas vezes, eu quando comecei, eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu vou fazer isso dar certo na minha vida. Foi a primeira vez que eu me comprometi de verdade com fazer alguma coisa. Aham. Então eu assumi aquilo e eu falei, não interessa o que eu vou passar. Se eu tiver de me arrastar, mas eu não vou ficar em casa e eu vou fazer isso Fazer com acontecer. intensidade, eu vou fazer acontecer isso na minha vida. Vou me E tornar um aí, profissional. no primeiro dia, você ligou lá? Como é que foi? Você chegou lá na imobiliária lá, como lá? Você só Liguei a ligou. cobrar, porque eu não tinha nenhum cartão, nem Meu ficha. Deus. Eu liguei Foi a lá no cobrar. orelhão, orelhão. Na quarta vez que eu liguei a cobrar, a menina atendeu falando de jeito. Nossa, tem que estar muito ruim, né? Porque você tá ligando já a quarta vez. Eu lembro das palavras dela, a quarta vez a cobrar, eu tô atendendo porque eu tô com dó. Juro pra você. A recepcionista que atendeu falou desse jeito. Caraca. Aí eu virei pra ela e falei, ó, você me desculpa, tá ligando a cobrar. Eu tô sem cartão aqui, eu tive que ligar no orelhão. Ela, do orelhão? Eu falei, Uhum. tive ligado o orelhão, minha condição tá assim, 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 mas eu quero muito trabalhar. Eu sou formado nisso, tenho isso, isso. Passei para ela, Aham. e aí ela falou: ai, beleza, eu vou marcar uma entrevista aqui para você. É, Você pode vir aqui. Era 4 horas da E não tarde. teve nenhuma Isso era, hesitação isso era 11 horas da manhã, velho. 11 horas da manhã e ela de que marcou, um dia marcou era o quê? no mesmo dia. Não, mas eu falo assim, era um dia de semana? Como é que era? Dia de semana, eu Lá. tava maltrapilho. Aí você pensa, como que eu cheguei lá? Não fui. Tinha um apartamento ali perto que eu tinha sido um amigo meu tinha sido padrinho de casamento e aí eu Ali conheci esse cara. Na Vila Nova. Ali perto da Vila Nova. Cara, eu desci até lá, cheguei lá, o nome do cara, Thiago. Ô, quero falar com o Thiago, que é meio gordinho, assim, assim, assim. O porteiro falou, olhou assim pra mim, falou, Nessa época você tava morando sozinho, no caso. não, morava sozinho, não. Eu morava com a minha mãe, que eu tinha Ah, voltado lá pra minha mãe, tava minha mãe e e- tava em situação de estar ali na de rua já há alguns lascado. dias, exatamente. Caraca, que loucura. Literalmente. E aí, assim, eu, eu, eu procurei achei, na verdade, o condomínio lá do Thiago. O Uhum. porteiro conseguiu localizar quem que era. O cara desceu, olhou pra mim assim, cara, você sabe quando a chave vira? Porque tudo na minha vida tava negativo. Uma atitude positiva minha de falar, eu vou mudar isso, fez a chave virar. E as coisas começaram a virar. O cara olhou assim pra mim e falou: Nossa, cara, não, ô John, lembro de você demais, cara. Tá, falou: Não, bicho, ô, que situação que você tá. O cara olhou assim pra mim, parecia um mendigo. O cara olhou assim pra mim: Nossa, cara, o que foi com você? Eu fui contar a história pra ele. Bicho, o cara me chamou dentro do apartamento dele. Deu um trato no. Foi, bicho. Deu trato no Johnzinho. E olha que doido, porque, tipo assim, ele, olha só que doido, ele trabalha. E Aham. aquilo era um meio de semana, não lembro que dia exatamente, mas era um meio de semana. Uhum. Naquele dia especificamente,
ele não acordou bem, não foi trabalhar, ficou em casa. Aham. E, cara, Coincidiu de você estar lá. coincidiu de ser nesse dia, porque senão eu não teria achado ele. Eu acredito muito nisso aí, assim, nas coisas que as coisas acontecem da É. forma que tem que acontecer, né? E essas coincidências, inclusive as minhas coincidências com você É. e as últimas coincidências que têm acontecido comigo desde que eu voltei pra Goiânia, Tem caminhado caminha nessa pra dar direção certo. também de você falar assim, caraca, velho, como é que acontece as coisas assim, né? Com tamanha E coincidência. o Thiago me deu uma. Ele era meio gordinho, né? E eu magrinho, assim, parecendo uma ripa, né? Aí ele me deu uma camisa dele, número 4, eu vestia um. Então, tipo assim, né? Ficou Cheguei lá filé. parecendo uma sacola de feira, vestido uma sacola de feira de mim, assim, as duas. Mas, cara, tomei um banho, Pelo menos me emprestou, chegou emprestou o cheirosinho, cabelo sapato, me emprestou penteado. tudo, me emprestou a cueca, enfim. Cara, eu peguei e fui pra entrevista. Uhum. Cheguei lá na entrevista, né? O nome do entrevistador lembro até hoje. Minha primeira referência chamava Weather. Weather era o nome do meu pai, inclusive, pra você ter noção. Ah, não tem como esquecer Olha que mesmo, não, doido. né? E aí, cara, foi minha primeira experiência. RGL Imóveis. De lá pra cá é história. A De lá história pra tá cá aí. são, Essa são, história tá são literalmente concretizada, né? 14, 15 anos aí de mercado já. Graças a Deus. Muitos imóveis aí Começamos marcaram. como corretor, né? Já foi muito difícil tirar o E não teve CRES, uma organizar. hesitação, não? Assim, uma alternativa B que você imaginava, assim, Teve, alguma ué. coisa, né? Teve, com certeza. No início, nas 2 primeiras semanas minhas ali, principalmente, porque a primeira semana é todo treinamento. Não tem salário, não tem nada, cara. Eu não tenho dinheiro. Sim. Mas eu decidi que eu iria trabalhar, eu ia fazer. E, cara, eu ia pro ponto, pedia o passe, pedia o dinheiro Uhum. do passe, ou o City Pass que tinha, né, na época. E eu pedia mesmo para as pessoas, ó, eu tô querendo trabalhar, eu tô sem passe, e eu preciso de um passe, você pode me dar um, me emprestar? Eu pedia mesmo, literalmente, eu não tinha dinheiro, Entendi. tinha de onde começar. Comecei assim, cara. Show. E tinha vez que ia pro ponto, igual eu te falei, eu já voltei de lá para cá. De Uma casa para pernada. lá, Essa não, história sempre você me conseguia. contou uma vez. Mas por quê? Porque eu tô perto dos amigos, mas de lá pra cá, cara, já houve vez de eu chegar num ponto ali, não conseguir dinheiro nem nada, e eu começo andando pro rumo de casa. Cara, teve um dia, às vezes eu conseguia até uma parte, arrumava um dinheiro, pegava um ônibus e ia. Mas teve um dia específico que foi o Hum. dia que mudou a história. Tinha uns 15 dias, mais ou menos. Eu não peguei, não pedi nada pra ninguém. Eu fui a pé pra casa. A pé, Pra de lá. sentir aquilo. Não, eu fui a pé porque a minha cabeça tava girando. É isso mesmo que eu tenho que fazer. Eu tinha deixado uns currículos para voltar pro laboratório. E Aham. aí um laboratório grande pegou e me Chamou. chamou, que eu já tinha trabalhado. Uhum. Mas aí, cara, aquele dia foi o dia que eu fui Matutando. matutando, né? Tipo assim, cara, O que que eu eu, quero? eu É isso volto, que eu quero? eu volto a Quero. ganhar R$ 1.500 por mês. Naquela época era um dinheiro, né? Uhum. Eu volto a ganhar R$ 1.500 por mês. Mais passe, mais alimentação, mais isso, trabalhar o dia inteiro, igual um O doido. kit do trabalhador, Ou, né? ou eu tiro o teto da minha cabeça, vou sonhar, vou trabalhar e fazer acontecer. Então eu fui fritando até em casa, andei 30 km, meu sapato acabou. Cheguei destruído. Eu fiz uma postagem esses dias na minha rede social e até falei disso. Eu falei, olha, o dia decisivo para mim foi o dia que eu cheguei, e nesse dia eu cheguei, eram 11 horas da noite. Deu quanto tempo de caminhada ali? Ah, não lembro, foi horas. Você saiu que horas, mais ou menos, Depois umas de 4, 6 5 horas, horas, e por foi aí, eu chegar às acho. 11 horas, deu umas 5 horas, É, então. Uma pernada boa. andando. E aí, eu sentei, eu não entrei dentro de casa, com calo, com todo o pé estourado, eu sentei na, Meio-fio? no meio-fio e eu chorei mesmo ali, igual um menino, cabeça baixa. O que que eu faço? Não ouvi nada, não senti nada, eu só tomei uma decisão. Eu É falei, isso. eu vou fazer isso, não interessa. Aquele dia foi o dia que eu falei, se eu tiver de arrastar, eu vou arrastar, mas eu vou fazer acontecer. Show. E aí eu falo, né? De lá pra cá é história. Essa questão aí é aquela, né, hoje eu tava até conversando, né, da gente escolher alguma coisa e não desistir no primeiro obstáculo ali, né? A gente não pode desanimar com os primeiros obstáculos, porque todos os caminhos que a gente escolher vai ter obstáculos, né? É, Então, na hora que ele aparecer, eu falo independente do muito uma caminho, você coisa, tem né? que atravancar aquilo ali. Todos os caminhos
eles carregam frustrações, inclusive os melhores. Sim. Entendeu? Talvez até mais. Talvez, assim. Exatamente, porque os Então, melhores, eles vão precisar de tempo, de perseverança, e justamente no meio disso tudo você vai encontrar muita experiência ruim, negativa, difícil, que você vai ter que suportar, né? E aí, no caso, você falou que nesse dia, né, que você caminhou, que você chegou em casa, você teve tomou essa decisão mesmo definitivamente, né? Mas teve algum outro dia daí pra frente que tipo assim, você falou, caraca, eu gosto de fazer isso aqui. Não sei, provavelmente não foi nesse dia, né? Mas você Não, lembra de ter uma virada de várias chave, vezes. assim, em relação tipo assim, você fala, caraca, eu tomei a decisão certa, caraca, isso aqui é o que eu gosto de fazer mesmo. Porque, tipo, você primeiro fez farmácia, né? E essa questão da profissão da gente, como várias Bioquímico. outras coisas, várias outras decisões que a gente toma na vida, é uma decisão difícil, né? Então, de repente, você fez a farmácia, passou por tudo isso aí que você descreveu, teve essa mudança, essa virada de chave nesse dia, e aí daí pra frente, teve algum outro dia, assim, que você mudou de chave no sentido de falar assim, caraca, é isso mesmo que eu quero, eu gosto de fazer isso aqui, algo nesse sentido, ou não? Cara, Que te lembra, a assim? primeira boa comissão que eu ganhei, eu lembro como se fosse hoje, R$ 3.180. Recebi em dinheiro, cara, assim, puf, 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 notinha de 100 na 100 mesa. pila. E na época era dinheiro, Aí, pô. aí você falou, Na época isso opa, aí era, uns 10 conto. sei lá, devia ser isso. Então foi o primeiro bom dinheirinho que eu peguei assim. E, cara, Aham. com 45 dias eu vendi isso aí. Eu fiz minha primeira venda com 20 dias. Engraçado, olha que doido. Caraca. 5 dias depois, e foi uma primeira venda suada. Deu pra pagar. Deu pra pagar meu Cresce, né? Da entrada no meu Cresce, O literalmente. Crescezão já É tava porque, ali, cara, né? naquela época, você imagina, minha casa, minha vida tava ali começando, né, praticamente. Sim. Na verdade, foi minha casa, minha vida veio depois, né? Mas assim, eu vendi uma casinha de condomínio Popular. popular mesmo. Uhum. E aí eu não tinha dinheiro para pegar ônibus para lá. Eu comia o resto que o pessoal deixava, às vezes, lá, entendeu? Literalmente. Caraca, velho. Eu comia assim quando comia. Que E ia isso, para o negócio lá foi feio mesmo, hein, velho. pedindo, não, moço. Contar a história pro Não, cavaleiro, o cavalo chora. não, e nesse ponto, agora eu Carroceiro, vou o fazer cavalo uma chora. observação aqui só, né, em relação a isso aí de... A gente sempre acha que a nossa vida às vezes tá numa dificuldade imensa, né, cara? E aí esses dias eu também tava passando uns perrengues aí. Aí tava naquela e tal, aí eu cheguei num lugar lá foi até no escritório, tava conversando com os meninos lá, e daqui a pouco o cara, não, porque tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, tá acontecendo aquilo. Eu falei, caraca, velho. Tipo assim, a gente não é É, exclusivo nas dificuldades, né? Todo exatamente. mundo passa por perrengue aí. É isso. Então eu tava nessa fase e aí eu não tinha dinheiro para pegar um ônibus e ir até lá. E lá era distante, né? Saída lá pra Badia, né? Aquela Aham. saída ali de Uapó. E aí eu peguei e pedi uma corretora colega, né? Que tinha carro para me levar lá, né? Que já estava lá na empresa, na RGL Imóveis. Uhum. E aí ela me levou e deu barra na minha comissão, meio a meio. A comissão foi R$ 1.800. Pra você ver que assim, a comissão Mas você. integral, pra você ver tanto que a casa era cara, né? Na época era casinha de Aham. 60 mil, sei Essa você tá lá. falando da primeira, ou é aquela de 3 mil? Primeira. A primeira é a Minha casinha primeira. simples. Aí ela é metade, 900 conto, né, velho? 900 conto. Com 900 conto, o que que eu fiz? Pagou o Cresce. Ou Cara, não? eu tava usando a roupa ainda a roupa do Thiago ainda, né? Que tinha me emprestado. Uai, Eu só mas tinha ela. você fala assim, social? Eu não tinha roupa, Pra não tinha nada. social? Não tinha nem Ah, isso mais, velho. Até praticamente minhas roupas eu caraca. tinha vendido, sei lá, qualquer. Bicho, eu não tinha dinheiro pra nada. Não tinha mais nada. Que loucura, velho. E aí E você estava com quantos anos? Uns 22, 23, né? Que você falou que abriu a empresa com 22, né? 22, é por aí, 22 para 23. Caraca, que loucura. E aí eu peguei e peguei esses 900 conto, dei entrada lá no meu Cresce, fui lá na Renner, Comprou umas meia dúzia comprei, de roupa. comprei, ué, na época era sapato, R$ 50. 50 reais. 40 contos, R$ 50, um sapato, velho. E esse aí eu estourei com 2 semanas andando na rua, né? Porque no Pra começo cima e pra pra mim era baixo. moço. Pensa no homem do PAP, era eu. Não tinha outra opção, mas o PAP, cara, pra mim o PAP sempre foi o melhor trabalho pra vender. O olho no Ó, olho. já vou
Mas é isso aí. Pegar, opa, passou aqui Foi minha primeira. Aí essa comissão que fez eu falar, caramba, esse é o negócio que eu quero fazer, hein? Ganhei 3 mil. Aí um corretor, um cara que sempre vendia, andava numa BMW, Uhum. né? E eu via ele sempre passar com pasta pra lá, Caramba, contrato, essa coisa. Eu falei, cara, esse cara deve vender, né? brabo. Aí o menino falou, não, ele acabou de vender um trem, pegou 12 mil. O quê? 12 12 mil? conto. Na época, 12 mil era dinheiro, né, velho? Era tipo assim, o cara ter, sei lá, 30 conto hoje, sei lá. Sim. E aí eu peguei e falei, pô, isso tudo, Caraca, velho? Como que 30 esse conto cara já faz? resolve minha vida, Cara, hein? esse, você acredita que desses 3 mil e pouco aí, um dia eu cheguei nele assim e falei, eu dou 1.500 conto só pra andar com você, uma semana. Você já viu alguém fazer isso? Hum. Imagina você dar dinheiro pra alguém pra andar com essa pessoa uma semana. O cara olhou assim pra mim e falou, mano, andar comigo? Literalmente. Eu falei, segunda-feira eu vou chegar, você vai pegar seu carro, você vai pro bar, vai pra qualquer coisa, mas eu quero andar com você. O que que eu queria? Eu queria saber o que que ele fazia. A primeira grande lição que eu tive no mercado imobiliário foi: se você quiser ter sucesso, você precisa ser bem relacionado. Você Sim. sabe o que que eu fiz com esse cara? Uma semana, nós foi jogar futebol, ir boteco tomar cerveja. E foi isso. Boteco, Foi, cerveja. acabou que Boteco, cerveja. Boteco, esse cerveja. investimento aí foi E bom, um hein, monte de cara? negócio. Os Foi, 1.500 conto era foi, pra ele, eu tinha que foi, pagar. isso, foi 1.500 conto pra ele, mais 1.500 Exatamente. de birita. Então, tipo assim, cara, e o cara olhava assim, não, esse aqui é o John, tal, me apresentou, tal, mas eu fiquei só observando ele, e eu entendi, porque eu andei com ele uma semana, eu virei pra ele e falei, cara, nós andamos uma semana, mas Não, eu só fui com você numa visita de um negócio, e beleza, você sai daqui, você vai no bar, você vai encontrar alguém, sabe? O que você tá fazendo? onde é Você que não tá tá o serviço? vendendo. Você não tá vendendo. O cara virou pra mim e falou de jeito, falou, John, se você quiser ter sucesso no mercado imobiliário, você tem que fazer muitos amigos. Você tem que ser bem relacionado. E foi a E você lição da conhece esse cara semana. até hoje ou não? Foi da lição. Ele tá na Suíça, velho, hoje. Tá lá na Caraca. Suíça hoje. Última, Inclusive, um última país descoberta muito que eu sou, bom, né? tá Inclusive. fora do país já. Inclusive eu tive até um outro corretor que até trabalhou comigo que foi pra lá também depois. E ele Gente boa trabalha pra com isso caramba. lá? Hã? Ele trabalha com isso lá, será? Não, cara, eu não sei exatamente o que que ele tá fazendo. Eu sei que ele foi pra Europa e, cara, ele é um cara bem freestyle, assim, sabe? Ele ganhou uma grana e ele empreende. Eu não sei exatamente o que que ele faz, mas ele Uhum, sempre foi um cara, que ele entendeu do negócio. Não sei uhum. exatamente o que que ele tá fazendo, mas pra você ver, o cara, pra mim, naquela época, me dar uma lição dessa, que foi muito importante pra mim, sem dúvida nenhuma, é um cara de sucesso. Ele construiu, ele já Ah, não, com entendia o certeza. Isso sucesso. não se esquece, né, Né? como é que faz. E vender é a alma de qualquer negócio, né, vamos dizer Com assim. certeza. Mas é isso. Então, essa aí foi o que me fez realmente falar, poxa, eu vou ficar no mercado imobiliário. E aí, em paralelo a isso aí, como é que tem a questão da Carol? A Carol participou dessa É, caminhada toda aí. a Carolzinha eu conheci na igreja, né? Aham. Carol, minha esposa, Que eu- conheci na igreja, e aí conheci ela lá na igreja, e o motivo de eu ter saído era justamente porque o povo lá na igreja falou que a gente não podia ficar junto, porque senão nós ia se pegar lá, né? E lá na igreja não Não podia, né? podia. Se pegar, e aí eu falei, pô, a igreja Carol, a Carol. Ah, melhor, Por né? quê? Aí Porque, foi. cara, eu falei, pô, tô batendo negócio. Aí, cara, a igreja era eu, a igreja tava comigo ali, são as Sim. pessoas, o templo, eu respeito e gosto das pessoas ali até hoje, nunca carreguei mágoa nem nada com as pessoas, mas eu sabia o que eu queria, né? A partir do momento, cara, e a Bíblia fala uma coisa muito importante, o homem que encontra uma parceira idônea, uma mulher, ele encontra um tesouro. E ali eu tinha encontrado meu tesourinho, né? Que é Carolzinha. É, tá. Tinha encontrado meu tesourinho ali, eu não ia abrir mão do meu tesourinho ali.
Sim. E contra tudo e contra todos, eu falei isso lá no Ah, casamento. Você você tava falou, lá, né? tava Você tava lá, no meu contra casamento. todos, falou. Casamos, Ah, nós é, casamos no rapaz, ano teve esse passado, detalhe aí, caraca. casamos, Inclusive, foi casamos uma agora, baita anos festa, olha a depois, coincidência, cara. baita Olha que festa. loucura, velho. E eu falei lá, enquanto eu fazia os meus votos, né? Eu falava contra tudo, e contra todos, porque literalmente foi assim. Não, A essa gente história do... perseverou junto e cantei a música, né? Eu vou até o fim por causa desse amor. Ainda cantei pra ela lá isso Sim, aí, porque essa música marcou muito, né? O aham. início nosso ali. E, cara, dali pra cá também é história. E a gente casou no ano passado, pô, enrolei a moça, né? Ei, ontem, Mas, cara, velho. a gente sempre teve, Ah, mas isso é uma sempre foi formalidade também, conversado. né? Isso é uma formalidade. Eu acho que não é o caso. Não... Não é só uma formalidade, É cara. uma forma... O É, não é só casamento, uma formalidade, mas casamento assim. é quando você forma de fato uma instituição ali com a pessoa, né? O casamento é uma instituição e é muito sério. E eu acho que pra gente entrar dentro de um casamento, a gente tem que ter muita responsabilidade Sim. com a nossa decisão, se é isso mesmo que a gente quer, e com a outra pessoa que a gente tá envolvendo nisso também. Não Uhum. adianta só falar, ah, a pessoa ela decide por ela o que ela quer, mas eu não acho que é bem assim, né? Quando se trata de assumir a responsabilidade de uma vida a dois, Sim. né? Mas graças a Deus a gente superou, suportou um ao outro, porque o relacionamento é muito sobre suportar, né, os momentos Se adaptar difíceis, também, se eu adaptar acho. às diferenças. Mas graças a Deus nós nos casamos, né, e estamos aí, né, feliz com a nossa Não, filha Isis, eu falei da nossa, Carol, né? Porque na nossa época. filhinha Isis de quatro patas. Depois a gente pode falar disso aí. Não, eu falei Pobre. da Carol porque na época eu conheci vocês dois, né? E eu sempre fui muito, assim, muito... Eu não sei se tinha essa... se você tinha essa impressão em relação a mim, mas assim, a gente conversou pouco naquela época, né? Uhum. Mas eu sempre tive essa... Parece que essa empatia por você, assim, apesar da gente ter conversado pouco naquela época, e eu acho que era recíproco, assim, na época lá. Aí a gente conversou muito pouco naquela época, eu sumi no mundo, né? Voltei agora, pouco tempo depois. E aí quando o Rodrigo Salles lá me falou que você tava mexendo nisso, eu falei, caraca, que maneiro. Rodrigão, Aí eu vou atrás desse cara. Rodrigão foi Aí, um dos melhores camisa 9 que o Itatiaia produziu, viu? e o bicho até É, hoje é boleiro, velho. Será Rodrigão, que ele tá assistindo aí? Não sei Rodrigão é se ele viu. artilheiro, é. Eu vou Sim. falar isso aí pra ele, o bicho fica como? Fica se achando. E aí, na época lá, na hora quando eu fui falar com você, uma semana depois que a gente se contatou ali, você casou, né, cara? E aí eu já fui lá pra resenha antes, né, Foi no um Bolshoi. mêsinho, Foi um foi um mês? mês, foi um Foi, mês. foi um mês? Acho que você me procurou, foi em outubro ou novembro. Mas foi Esse perto. foi perto, mas Outubro para novembro. Eu casei dia 19 de novembro. então, Foi no finalzinho de outubro. foi umas 2 semanas ali. Aí eu Foi isso mesmo. falei, demorei um pouquinho pra ir lá, lá no Cara, e você escritório. voltou e E voltou como se a gente tivesse tido contato esse tempo todo, né? Foi muito rápido. A gente também teve. A empatia continuava, né, ali entre a sim, gente, né? E foi muito bacana. foi massa. E aí acabou que eu fui parar no seu casamento, cara. Eu fiquei assim, cara, que loucura, velho. Já tô aqui Naquele no dia do casamento casamento eu dele. fiquei viajando nisso. Eu falei assim, caraca, velho. Que Sobrou uma trem vaguinha. louco que é esse, velho? E aí Tô aqui foi no mais casamento do uma. cara. Gostou? Claro, foi uma baita festa, foi Foi bom muito demais. massa. Não, não é só a festa, mas também a galera lá, foi muito divertido. Bom demais. E foi uma das coisas que acabou me levando também a decidir de vez entrar nisso aí, né? Porque foi muito A massa, foi muito galera conta massa. firme. A família lá Foi massa. massa pra caramba. Eu nem tinha lembrado, tinha que ter contado isso aí na introdução ali, que eu fui parar no casamento do cara. Até o Rodrigo, depois, Moço, os eu outros falar pra caras você. perguntaram sobre, caralho, como é que você foi Cara, parar no a casamento gente, do John? a Eu gente, falei, cara. a gente é tão aleatório, bicho, que a gente foi pra Fernando de Noronha no meio do ano, a gente Aham. conheceu um casal lá, mas tão gente boa, Eu, que a co- gente ficou parceiro, amigo, você eu conheci conheceu ele. eles lá, eu tenho. É, ué, o Jair e a Paty. Eu segui eles lá no Inclusive, eles Instagram lá. estão Então, viajando. Agora, se velho, estiver vendo a gente aí, oi Jair, oi Paty, e aí, qualquer aí? coisa, tamo aí. Mas olha só, cara, a gente conheceu eles lá, mas foi tão massa a relação que a gente teve, assim, foi tão legal,
que a gente seguiu conversando pelo Instagram. Um dia, Isso virei foi assim pra parar no Carol. casamento Virei também. pra Carol assim, falei, eu vou Vou chamar o chamar Jair e a Paty, pra velho. Aí casar. a Carol falou, você é doido, vocês... A O gente Jorge só tava, conheceu chamou o eles uma Jorge vez. também? O Jorge Jorge foi, velho. foi. Você gosta O dos Jorge, negócios, o dos Jorge, rolê o Jorge aleatório que foi você um amigo que gosta, eu né? conheci jogando online Sim. 5 anos, 6 anos atrás. E eu fui conhecer pessoalmente o Jorge um dia antes do meu casamento. Ele veio pra E eu Goiânia, tava velho. nesse dia, moço. Foi lá Foi, no lá Bolshoi no também. Bolshoi. Você conheceu ele aquele Foi dia. no Bolshoi, naquele dia que ele Caraca, não sabia também não, fez velho. aquela E ele gracinha veio lá lá no de... Bolshoi. Ele Lá. tava morando em Mato Grosso do Sul, né? eu acho. Tava em Cuiabá. Cuiabá, Mato Grosso. É, tava em Cuiabá, mas a Larice Ah. veio, cara. E, cara, ele veio pro meu casamento, curtiu a galera, largou a vida toda que ele tinha e veio pra cá trabalhar com a gente. Olha que O doido, John, velho. ele tem essa habilidade aí de Ah, fazer velho. a galera Andar largar tudo. É porque ele Larga fez isso tudo e tão vem bem, né? Ele fez correndo. isso tão bem, ele largou tudo, contou toda essa história aqui pra gente, que ele, além de ter aprendido a passar por isso, ele ensina também a galera É isso aí. a Quem passar. conhece o caminho sabe conduzir. É. Ai, ai. E aí, beleza, começou lá na RGL. RGL Imobiliário, Imóveis. imóvel. Nem existe mais. E aí, como é que foi a caminhada, assim, em curtas? Vamos dizer Cara, assim, foi dali pra onde? de lá eu saí uma de lá. pergunta, não, calma, uma pergunta aqui que eu quero. Tem alguém que. Tem alguém que tá contigo desde o início, assim, nessa caminhada? Eu falo dentro do mercado, assim, quem é o cara mais antigo, assim, que você tem Cara, contato? eu tava numa sala ali, num local sei lá, 40 pessoas. A única pessoa daquela época que permanece no mercado até hoje é um corretor parceiro, o Neander. Neander E você que tem contato com ele ainda? tem mais pouco. Pouco, né? Pouco, porque ele tomou outro caminho, né? Mas é um Sim, corretor muito bom, porque veio de uma escola muito boa, o Neander, então é um cara respeitado no mercado, um excelente corretor, excelente profissional. Inclusive, quase fizemos um negócio junto no início desse ano, pro final do ano passado. É um lote num condomínio ali em Jardins Itália. Mas só o Neander, cara, aí pra você ver, da turma toda, todo o resto ficou no caminho. Entendi. Todo o resto. E tem gente que teve sucesso em outras áreas, mas saiu do mercado imobiliário, Uhum. entendeu? Tipo, eu esqueci o nome dele, cara, acho que era André, que era o cara da BMW, que eu paguei 1.500 pra andar com ele uma semana pra Ele meteu o aprender. pé do mercado também, ele saiu do mercado depois. Ele deve ter saído, porque tá fora, né? Sim, Tá sim. fora do país já há algum tempo, então deve estar fazendo outras Mas, coisas. assim, ele saiu por opção, né? Não necessariamente por não ter dado Saiu certo. por opção, mas assim, Eu falo assim, opção no sentido assim, ele eu teve peguei, sucesso ali É, e falou assim, não quero mais isso. eu peguei paixão pelo mercado, né? Porque aqui, cara, eu tinha muita liberdade de fazer uma das coisas que eu mais gostava, que era estar com pessoas, ensinar pessoas, ajudar pessoas. E eu falo que isso é muito do meu legado hoje nas empresas que eu tenho. Dar oportunidade para pessoas, ajudar pessoas, ver pessoas crescendo. Uhum. Então, eu acho que isso, para mim, vale muito mais do que dinheiro, mais do que tudo, Sim. né? Por isso que eu não tenho receio de falar para a pessoa, quando eu vejo potencial, eu falo, cara, mete a cara, Mete vamos a fazer. cara. Vamos fazer. Já para trás eu tava lá no Rio de Janeiro, passeando na praia, e o Regis Quem pega e me liga? liga. Regis me liga, Cara "Não, do João, céu." cara, o que que eu faço, velho? Eu tô aqui no Mete o exército. louco. Eu mandei o cara sair do exército, velho. O cara com emprego na engenharia do exército, eu falei pra você, mete o pé, doido. Bora conquistar o mundo, é assim que funciona, vamos pra E cima. doido anda com doido, né, velho? É Então, isso aí. doido no sentido bom, né? Legal. E aí, beleza. Aí você veio passou por muitas imobiliárias, como é que foi? Cara, Quantas... eu passei por vários caminhos. Eu sempre entendi o seguinte: aonde a minha cabeça bate, ou você tira o teto pra mim, ou você aumenta me o falou teto, isso, hein? Foi uma das primeiras frases que você me falou quando eu ou fui lá. aumenta o teto, ou eu saio fora. Porque, cara, eu era um cara que eu tava ali pra estudar, pra trabalhar, pra desenvolver, pra fazer. Se eu chegava num Uhum. lugar e esse lugar queria que eu ficasse estagnado, ele não me cabia mais. Então, assim, eu cresci Show. muito rápido por isso. E eu não tinha medo. As pessoas falavam assim pra mim, o John não para num lugar. Então eu ficava 6 meses num lugar, às vezes um ano no outro. E às vezes eu Falava, até "Ih, deixava aquele ali é local treva." local de prestígio. Deixei local de prestígio, deixei diretorias, deixei posições para buscar coisas melhores, diferentes, maiores, locais que me desafiassem. Até eu falar desse jeito.
tô pronto para abrir meu Tá, negócio. e agora nisso aí eu tenho que entrar numa questão, que é das influências. Porque, tipo assim, a gente tem aquela frase que fala que nós somos a média das 5 pessoas, né? É, teve influências aí, quem tem, não preciso dizer quem exatamente, mas Cara, 5 existem pessoas, 6 pessoas. pessoas, 10 pessoas, 2 Não, não, tô pessoas. falando assim, existem Vai pessoas que te variar. influenciaram nesse caminho ou não? Tem, óbvio que Que, tem. tipo assim, Meu primeiro referencial justamente foi o próprio Weather mesmo, lá na RGN Imóveis. isso, Mas meu contato foi muito nesse pequeno. sentido que eu tô te falando, Mas assim. assim, uma das coisas assim que foi fantástico, Não de referência, o mas Weather, assim, de tipo assim, de pensar como você, de tipo assim, sim, de ter essa mesma energia, vamos dizer assim. o Weather é um cara de caráter, né, cara? Então eu me espelhei muito nele. E aí, depois que eu saí, cara, passei por algumas empresas, conheci algumas pessoas, mas nada, nenhuma referência, assim. A Aham, primeira referência que eu tive próxima, de parceria, de amizade, de profissional, foi o Rafael Rabelo, aham. que muita gente que está no mercado imobiliário aí conhece. O Rafael, cara, o Rafael é um cara ímpar, velho. O Rafael é um cara. Ele ainda tá no Bicho, mercado hoje? tá, o Rafael é gestor comercial da Souza Andrade, construtora. Ah, tá. E o Rafael, cara, quem não gosta do Rafael não deve ser gente boa. Não deve prestar. Porque o Rafael é uma das melhores pessoas que eu conheço. Como Aham. pessoa, como profissional, baita profissional. Ele foi o primeiro cara que eu abaixei a cabeça assim e falei, Papo Cabreço, onde você me leva? Aí eu vou. Show. Primeira vez. E eu lembro que eu tava num local, no imobiliário, e ele saiu e foi pra outra e ele me levou pra lá. Esse aí você não pagou, não. Você fez, você deu pouco cabriço pra Dei ele. o cabeça e falei, me leva. Foi a primeira vez. E aí a gente ficou lá junto, fizemos uma história de sucesso. Ele subiu para uma outra situação. E aí eu fiquei meio ali sem uma referência. E foi quando eu saí, eu estava na EBM nessa época com ele, eu saí da EBM e fui para a Lopes Ah, Imobiliária. então a EBM Antes da é Lopes falir imobiliária? aqui, Não. não, a EBM é a É construtora. Aí construtora. ela tinha uma Legal. imobiliária que chamava Uniri, né? Entendi. E aí eu trabalhava na Uniri, o Rafael era gerente, eu era corretor nessa época. E aí fomos para São Paulo junto, foi ali que eu tive minha primeira Vários experiência de cursos e tal. conhecer Cirela, Corporadora, empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar, de dar alguma consultoria, participar, enfim. Teve Então, muita coisa nesse caminho, mas o Rafael foi uma referência. E depois uma grande referência que eu tive num momento assim que foi um momento de reconstrução no mercado imobiliário para mim, porque eu comecei igual o meteoro da paixão, né, filho, no mercado imobiliário. Pá, cresci muito pá! rápido. Cresci muito rápido, vi dinheiro muito rápido, vi as coisas muito rápido. Em 2012 eu quebrei. Eu quebrei, Quebrou? eu dei passo além da minha perna, eu não tinha experiência com muita coisa que eu estava fazendo. E aquela coisa, eu estava bem intencionado, mas eu estava entrando em caminhos que eu não dominava ainda, Aham. mas eu estava tão confiante que eu não me Te cegou. A confiança meio que te cegou. o excesso da confiança Confiança. me cegou, Aham. né? E aí o excesso da confiança me cegou e eu perdi muito dinheiro e me vi no fundo do poço de novo, cara, você acredita? Ao ponto de um cara que, tipo assim, é, eu vou te falar uma coisa para uma época que você vai falar, isso é loucura. Eu, em 2011, eu devo ter feito na casa de R$ 1 milhão em comissão. Em 2011, Em um ano de mercado que você tinha, um ano e eu pouco? fiz R$ 1 milhão em comissão. Não, eu já Caraca. tinha em um ano só. No ano de 2011, que foi o ano pré eu quebrar, eu tinha feito R$ 1 milhão. Uhum. Então eu podia me dar o luxo de sair, tentar alguma outra coisa, fazer outra coisa, tentar investir em alguma outra coisa. Uhum. E eu tentei fazer alguns investimentos, foram investimentos que não deram certo. Uhum. E aí eu saí de 1 milhão positivo para 500 mil Mil negativo. negativo. O Aí tombo foi começou a grande. caminhada de novo. E cara, só que 500 mil. Perdeu 1 milhão, beleza. Agora, dever 500 mil sem ter um centavo para pagar. O conhecimento estava dentro de mim, mas eu tinha perdido a minha confiança. Eu estava abalado. Uhum. Estava tentando fazer algumas coisas, não dava certo. Foi uma fase trash na minha vida. E, cara, o recomeço para mim foi com uma outra fonte que eu tive, um cara que eu aprendi muito, João Cláudio, lá na Apollo Imóveis. Eu fui para Apollo como gestor e 2 meses depois eu era diretor da empresa. Uhum. Porque, assim, eu tive uma conexão muito bacana com o Cláudio, né? E o João Cláudio. E o João Cláudio sabe disso, eu já falei várias vezes para ele.
O João é uma referência na minha vida absurda também. Devo muito a ele, né? E o João é um homem de Deus, pastor também e um dos proprietários ali, sócios, né, da Polimóveis, diretor de lá, um cara que também construiu um caminho, uma história muito bonita no mercado imobiliário. É um cara que eu admiro muito. Uhum. Então, se você perguntar para mim minhas referências, essas duas grandes referências foram as maiores que eu tive, Rafael Rabelo e o João Cláudio. Tive Top. muita gente bacana, Sim, grande sim, aí sim, nesse sim, processo, sim. mas que caminhou junto, que foi parceiro. Cara, Show. o João, ele tinha um apartamentinho velho aí, me ofereceu pra eu morar, nós chamava de muquifo. Não tinha onde morar, velho. Eu cheguei, olha pra você ver a situação que eu tava. Isso era 2015, 2014, que eu de 2012, cara, pra cá, foi tropeço, muita coisa ruim acontecendo na minha vida, velho. E Aham. pagando, e tudo que eu ganhava era pra pagar as Os porcarias que eu prejuízos fiz, que os tinha prejuízos dado. que eu fiz. Então, cara, foi 3 anos assim. E aí eu comecei a recuperar em 15. E olha que doido, 15 anos foi o ano do impeachment da Dilma, aquela loucura toda acontecendo, Confusão. confusão. E, cara, loucura. No meio de 2015, com aquela loucura toda acontecendo, eu tendo que reconstruir o país inteiro quebrado, muita coisa ruim E acontecendo, e eu tendo que foi construir nesse nessa época. período aí que teve o mercado da construção civil deu uma baixada também, né? Não, o mercado morreu. O Morreu, mercado né? ficou morto 2015, 16, 17. Ele voltou a respirar com a ajuda de aparelho em 2018. Entendeu? Show. Não se lançava nada, cara. Foi muito complicado. Então, assim, reconstruir na fase mais difícil do mercado imobiliário foi trash, foi terrível, mas foi ali que eu fui reforjado. Dizem que a glória da segunda casa é maior que a primeira, né? E de Uhum. fato ela foi. E foi ali que me construiu para eu estar onde eu tô hoje. Show. Você falou da IBM aí, né? Por isso que eu perguntei se era incorporadora, no caso, né? Construtora. EBM, Foi, consultora incorporadora. foi o seu primeiro contato com a construção ou não? Cara, a EBM eu tinha um pequeno Qual contato foi o com primeiro? Qual incorporação. foi o primeiro contato que você teve, assim, empresa? Foi depois da Na Apollo. parte de construção, né? Foi depois da Apollo. Depois da Apollo, quando eu saí da Apollo, meu primeiro contato com incorporação e construção foi fazer um condomínio ali com um amigo meu que eu conheci, na verdade através de outro amigo, Uhum. né? E a gente foi lá pro interior aqui de Goiás, Isso é que ano? Petrolina de Goiás, 2017. Não, não, então aí eu falo assim, o primeiro, você entrou numa empresa. Eu falo, Construção não, foi não, ali. não na Não, prática, não, eu falo não. assim, o primeiro Sim, sim. contato. O primeiro contato. Construção, você falar assim, uma casinha, eu tô falando de coisa maior, condomínio, incorporação, né? Mas Aham. construção mesmo, cara, a primeira casinha de rua que eu fiz foi em 2010. Ah, já lá atrás. Minha experiência com construção, ela é Ah, de então você já tinha essa sementinha até 2010, antes de ser já. corretor, então, Casinha de rua. ou mais ou menos na mesma Não, já época, era na mesma. corretor. Eu Ah, já era corretor. Então, assim, eu via porque eu tava, como é que se diz? É, vendendo essas casinhas, eu falava, eu uai, sempre, porque tipo, do mesmo você jeito que vendia aquele pros menino, outros, por que que você não podia vender pra do você, mesmo né? jeito que aquele menino pegou aquela lata de Herbalife e falou, uai, cara, Se eu tô vendendo essa tem parada, dinheiro entre o custo e a venda, existe um é um lucro. lucro. Entre o custo e a venda tem o lucro. Então eu falei, de jeito, peraí, qual que é o custo de fazer uma casa? Por quanto se vende? Falei, uai. Uai, tem um trocado aqui no meio, né? E Tem um. ali nasceu essa brincadeira. Ah, então já é bem antigo. Então o que eu queria saber, na verdade, a pergunta é pra saber Foram quando 30, que essa foram, sementinha foi foram plantada. 34 casas construídas De 2010 até até. 17, mais ou menos. Nessa fase difícil, uma das coisas que me sustentou foi justamente essas As casinhas. casas que você já tinha feito. Exatamente, as casinhas. Uma das coisas que Ah, sustentou. Mas muito disso foi para pagar juro, né? Porque você deve 500 mil, meu mas irmão. o juro come no 12. Juro e correção, vai ver quanto é que faz esses 500 conto virar. Entendi, Eu demorei 5 anos para acertar tudo isso aí. entendi, E ainda tinha que comer, beber, fazer tudo. Então por isso que entendi. eu Aí então, tava em dificuldade. aí voltando então, aí sim, agora voltando pro assunto da incorporação, então, aí a primeira de grande porte, vamos dizer assim, média e grande porte, foi em 2017. Não, aí de casa de condomínio foi uma construção em si, a primeira, na verdade, a primeira experiência que eu tive foi em 2013. Aí casa em condomínio. Exatamente. Aí pra você ver, eu tava recém quase que quebrado, aí eu ali naquela captação de cliente, peguei um cliente,
trouxe um engenheiro construtor que eu tinha conhecido, vendia casa para ele. Falei, vamos fazer esse negócio junto, e foi ali minha primeira experiência com construção Show. individual de casa, né? Uhum. Até virar o Casas MH, houveram algumas construções em parceria junto Sim. ali, em condomínio fechado também. Aham. Essa história de 2017 que você ia contar é qual? 2017 foi a Você primeira juntou experiência com... com coisa maior, com a incorporação. Isso. Aí já foi a incorporação de um condomínio de chácaras. A gente fez um condomínio de chácaras lá, né? Foi muito difícil, foi muito aprendizado. Aham. A primeira experiência, a primeira vez que você faz alguma coisa, você aprende o que não fazer. Ah, Não é muito sobre o que fazer. É é o que não fazer. o que não fazer, exatamente. Então, assim, mas foi positivo, a gente corrigiu Deixa a eu só fazer um rota, parênteses aqui. Vamos corrigiu a fazer rota. só um parênteses rápido. O que não fazer se você tá pensando em abrir um podcast, tá? Você tem que solicitar, né, a autorização lá do YouTube para fazer transmissão ao vivo 24 horas antes de fazer o podcast, É isso entendeu? aí. Porque senão dá ruim. Aí tem que ir pro Senão, Instagram. grava no Instagram e põe as câmeras aqui e põe no YouTube depois. O YouTube agora vai ficar só no gravado. Mas aí continuando. Mas é isso aí. Aí, assim, tivemos essa experiência do que não fazer, não teve prejuízo, mas também não teve aqui lucro que a gente esperava. Teve aprendizado. Mas teve um aprendizado muito importante. Né? Absurdo. Foi a primeira vez que a gente viu como funciona isso, né? Aí vocês compraram um terreno e desmembraram ele? Como é que foi? Eu tinha tido essas experiências ali, e dentro das imobiliárias, consultora, passando, né? Uhum. Mas participar ativamente, diretamente, sozinho, junto com a outra pessoa ali, que era terreneiro e tudo mais, né? Vocês fizeram uma Foi a parceria, primeira então, vez. cara. Vocês fizeram uma parceria com o cara e dividiram. É, cuidava de venda, marketing também, carteira, essas coisas. Primeira vez. E aí, cara, de E lá... teve liquidez, assim? Demorou pra vender muito? Como é que foi? Cara, 2017, igual eu te falei, o mercado ainda tava ruim, né? Aham. E, cara, nós fizemos muito, trabalhamos Gastou muito. muita sola da bota. Não foi brincadeira não, né? Mas vendemos, ainda Vendeu. vendemos algumas unidades ali, num preço menor, com parcelamento grande. Uhum. Mas, cara, foi dolorido, mas Foi suado. suado, mas fizemos acontecer. Show. Aí isso em 2017, já estamos quase chegando na Ó, 2019 eu abri Na a My Hunter gênese da- Imobiliária. 2019. Antes de existir a Casas MH, Existia existiu a My My Hunter Hunter. Imobiliária. Sim, Que existe até hoje, com ainda. certeza. My Em 2017 você estava em qual? My Hunter Você está tava- aberto 2017, é a minha empresa. Não, você estava em qual imobiliária? Minha, já, assim, eu tinha uma sociedade, né, com outros dois parceiros, na onde era a Link Dominion, tinha virado só Dominion Imóveis. Uhum, E aí a gente pegou e montou a JGF, uhum. né? J era de John, G era de Gabriel e F era de Fernando. Três porra louca. Bem criativo. É o típico nome de A construtor. JGF imobiliário. Dominion, que era da Dominion, né? Sim. Dominion, que era imobiliária do pai do Fernando. Ah, Mas enfim, acabou que foi uma empreitada ali que ela não deu certo. A gente nem chegou, cara, oficialmente a abrir o CNPJ da empresa. A gente tava usando o da Dominion ainda. Tinha o nome, mas usava o da Dominion. e durou quanto tempo? Cara, acho que fiz 6 meses. 6 meses. Foi muito rápido, né? Tivemos alguns problemas lá e achamos que o melhor era não continuar. Entendi. E de fato, aí eu saí e fiz algumas consultorias, né, para alguns parceiros de negócio mesmo. Fiz algumas vendas diretas mesmo no mercado para investidores, amigos. Eu já estava com um relacionamento legal nessa Bom. fase. No começo da minha carreira ali, eu conheci muita gente, principalmente ali, fiz muito relacionamento. Eu fui campeão de venda onde eu passei. Fui Show. campeão de venda como gerente. Então, eu fui corretor, fui coordenador, gerente, superintendente, diretor. Antes de virar dono, eu fiz toda a escadinha e eu entendo tudo. Hoje, se um corretor chega para conversar, eu entendo o que o corretor está passando. Se um gerente chega para conversar, eu sei o que o gerente está passando. Eu Aham. fiz todos esses caminhos. Passou por todas as etapas. Né? Exato. Então, é muito Conhece todo bom o quando você processo, conhece né? o processo. Conhece todo o processo. Porque você sabe o que falar em tudo, praticamente. Sim, Então, sim. Tem gerência, né? Você sabe gerenciar, né? Conhecendo gestão. cada etapazinha ali. E em 2019 eu abri a My Hunter Imobiliária. Ali no 2019.
Dia 1/1 de 2019. Literalmente, nós começamos o ano com a empresa Feriado, montada. já pra mostrar já pra que veio. Exatamente. Feriado, eu tava lá fotografando lá nossas bancadinhas lá. Pronto, a gente pegou um pedacinho ali no Executive Tower, No 16º 136? andar, na 136, né? E aí, como é que fala? O, começamos ali e ficamos ali até setembro de 2021. Foi 2 anos. 19, 20, setembro de 2021. Mais de 2 anos e meio ali naquele lugar, né? E tivemos muita história ali, muitos parceiros, bons parceiros, né? Uma pandemia. A My Hunter se mostrou para o mercado, a gente foi campeão de vendas como empresa em alguns empreendimentos que a gente entrou, como mercado, Uhum. né? A gente realmente botou a cara e trabalhou, e ali foram muitos bons parceiros que nasceram, né? Dentro dessa pegada aí. E aí, dia 5 Ah, tem. em, eu ainda tava lá quando a Casas MH nasceu. Casas MH nasceu dia 5 de dezembro de 2020, cara. Final de 2020 para início Início de da 21. pandemia. Eu tava com 2 anos lá de My Hunter. Aham, Casas MH, o MH é de My Hunter. sim. Eram as casas da My Hunter. E no começo não era para ser uma PJ, era para ser só uma intermediação de venda, oferecendo para o cliente o projeto. Entendeu? Uhum. Antes da gente se tornar de fato a construtora, a gente estava ali viabilizando, intermediando para o cliente uma construção com parceiros construtores que nós trouxemos, tá, para perto. E como que eu vi uma maneira da gente escalar isso? Eu falei, cara, a gente tem que ter os serviços todos conosco. E aí foi quando nasceu a empresa, fazendo intermediação, dando ideia para o cliente que queria fazer essa migração. Estávamos na pandemia, muita gente dentro de apartamento doido, querendo mudar para casa. E eu Uhum. vi que esse era o momento. E aí, dia 5 de dezembro de 2020, a gente lança o Casa MH com 3 projetos. Projetinho de 150, 215 metros e 270, que era a leitura que eu Do fiz mercado naquele momento. para aquele momento dos lotinhos de 300 metros, Isso, qual 360 que foi? metros. Era Jardim já tinha Jardim, já tava rolando já. Tava, Qual tinha, foi a tinha. primeira obra do caso MH? Foi em qual condomínio? Cara, a primeira obra do Casas foi no. Ixi, aí você me pegou, hein? Já tem bastante aí. Mas se não me engano, cara, a primeira obra do Casa MH ou foi no Bolonha, no Jardins Bolonha, eu acho que foi, ou foi no Porto. Foi num dos O dois. Porto já tinha sido lançado? Já, o Porto é um Porto pouco. já Tem um existia já. tempinho já, O né? Porto tinha sido entregue. O Porto foi entregue em 2020, se Foi não me por engano. aí, Foi é. final de Foi. 19 para início de 20. Ah. E Então, o foi por mais ali. difícil ainda, o primeiro cliente, lembra quem Foi foi? por ali, foi naquela região. Cara, falar pra você, já vieram muitos, né? De lá pra cá, vamos antecipar aí, mas você falou mais de 100, né? Mas nós já estamos aí batendo as 120, né? Aham. Assinaturas de contrato em Só dois pra anos e meio de construção, né? empresa. Só pra construção. Exatamente, em 2 anos e meio. Então, assim, pô, fala assim, cara, que loucura vocês fizeram, cara. Tem construtor que fala, pô, eu custo contratar 4 obras num ano. Vocês contrataram mais de 4 por mês. Então, assim, realmente, a ideia de escalar deu muito certo e a gente foi aperfeiçoando até nos tornarmos, de fato, uma construtora completa. E beneficiando muita gente nesse caminho aí, né? Muita gente. Tanto não, né? Eu falo, me Resolvendo refiro muito mais aos divino. clientes, né? Tanto aos investidores quanto aos que querem morar, né? Principalmente aos investidores que cuida de todo o processo, né? Os tombos que você e demais construtores passaram, esses investidores muitas vezes não tem que passar, Cara, né? você pensa, no meio da pandemia, olha que louco, velho. 2020, comecinho de 2020, né? A gente tá ali, tinha passado aquela primeira onda, né, da pandemia, muito forte. E aí, cara, a gente tava indo ali naquele. Vai acabar, não vai? Vai ter vacina, não vai? O que que vai ter? Muito difícil ainda, sabe? Mas naquele momento tava tendo os preços estavam Subindo, na verdade tava subindo, subindo, na verdade, subindo subindo, muito, subindo né? bastante, né, cara? Mas tava muito Ferro subiu inconsistente, muito, tava né? muito inconsistente. E aí, cara, pra você ver, a gente começou fazendo construção global num momento desse. Que loucura, né, cara? Doideira. Você que é Nossa, engenheiro, você sabe, um né? risco.
Risco absurdo. Absurdo. E aí contratava-se num preço de metro quadrado mais baixo. Um ano depois, cara, aquilo ali já tinha comido o BDI do cara, toda a margem de lucro tinha ido embora, Sim. entendeu? Então o mais seguro era fazer administração. Uhum. Mas as empresas optaram por fazer isso e aí você pensa, cara, foi tipo assim, fechou o primeiro ano com prejuízo absurdo. Absurdo, absurdo mesmo. Aham. Mas continuamos. Continuamos, perseveramos, veio o segundo ano, e aí a gente foi alinhando, né? É aquilo que eu te falei, todo início a gente aprende o que Não não fazer. fazer. Para aí começar a realmente Fazer fazer o correto, fazer certo. o certo. E aí a gente Aham. começou, alinhou, fazer o certo. É que a gente tinha contratado muita casa no primeiro ano, cara. Nosso primeiro ano a gente contratou 40 casas, pra você ver. 40, Sim. 43 casas num ano, velho. Sim, sim. Num ano saindo do zero. Não tinha um barracão para mostrar. Pensa que doido, velho. É Top. Mas o venda. negócio também é muito bom, né? O negócio é bom, mas ele é tão bom que às vezes espanta o cara. Espanta. O Na cara fala, o que que verdade, é isso? a dificuldade é mostrar pro cara que o negócio. Se é avestruz master, o É. cara olha assim, porque o cara tá lá acostumado a... o cara que tem dinheiro e o cara que não é o cara do giro, dos negócios, ele pensa o seguinte, pô, eu vou botar meu dinheiro no banco, isso aqui vai me dar 100% do CDI, mais, sei lá, IPCA, qualquer coisa que seja. Isso é pouco, cara. Mas isso é o que o banco dá com garantia, né? O banco pega o dinheiro do cara, trabalha o dinheiro dele ganhando 5, 10 vezes mais. É o que o Sim, banco faz. O banco sim. empreende. Agora o cara que não sabe empreender, ele quer segurança, ele vai ganhar isso aí, né? Ele é dono do dinheiro e o que o banco paga é isso aí. Banco, às vezes fundo, alguma coisa, depende de outras coisas que você tem ali. Então, assim, hoje a gente dá consultoria de investimentos, né, para as pessoas, para Sim. os nossos clientes. E a gente dá consultoria com propriedade. A gente conhece multimercados e a gente, né, nós nos estabelecemos no mercado imobiliário, porque, cara, o mercado imobiliário é um ativo real que está ali. O cara E compra tá o aí há lote. muito tempo, né? Tem muito tempo que ele tá aí, desde sempre. É o Exatamente. mercado mais seguro que existe, né? É. Com certeza. E grande parte, né? Teve até um post que eu fiz aí do Thiago Nigro. Grande parte dos milionários, bilionários, todos os caras de referência, né? Financeira, eles Estão no estão no mercado mercado ou vieram do imobiliário. mercado imobiliário. Ou vieram ou estão, né? É. Então, isso aí já tá mais do que consolidado, né? Esse E aí é mercado aí. muito doido, né? Porque, tipo assim, o cara vem, compra o lote. Pronto, comprou o lote. O lote é terra ali, velho. O que que vai arrancar a sua Não terra dali? arranca. Como é que você Complicado. arranca? É o que eu brinco com Como os é que outros. você pode com a casa nas costas? Esse dia pra trás eu tava andando pro Corumbá 4 lá, nós fomos pra chácara lá, Aham. e tinha um maluco carregando uma casa num caminhão. Então É não igual os duvido de Estados mais nada. Unidos, né? Estados Unidos também a pessoa Começa. costuma carregar a casa, mas aqui no Brasil ainda é Mas o cara difícil. compra a terra, velho. Ele compra um terreno e a gente executa a obra do cliente nesse terreno. Tem o apoio aí do banco, da Caixa Econômica, que é grande parceira nossa para tudo isso acontecer, né? Sim, com Então, certeza. hoje a Caixa é o único banco que faz aquisição e construção, né? Praticamente. Tem outros bancos aí, mas não funcionam bem como a Caixa. E Aham. aí a Caixa Econômica foi muito parceira e a Caixa Econômica, assim, ela foi muito importante nesse processo nosso, porque uma coisa é o cara pegar e expor 100% do capital dele para fazer uma casa, para adquirir um lote, né? E outra coisa, e aí se envolve muito dinheiro. E aí que tá a mágica da Aí, alavancagem aí que tá aí a mágica. do que parece ser fácil, né? Então o pessoal que não tem conhecimento, não tá entendendo direito, né? O tema do assunto aqui. A média, né, de lucro aí da construção civil, né, de modo geral, padrão popular de 20%, 20 a 30%, e médio alto padrão às vezes pode ir de 30 a 50% ali, em termos gerais, né? Mas quando você financia Isso com investimento isso capital próprio, próprio. isso com 100% investimento capital próprio. próprio. Então você Ao ano, em média, né? isso. Por empreendimento, né, eu falo, né? Não, 20%, 20 por casa popular, porque geralmente 30, você tem 50. ali, de construção, você tem um ano, né, nessa casa aí, aproximadamente. Padrão popular às Se vezes mais, vender mais aí, vai rápido estar também, né? dentro disso, é. Então, através do financiamento, o cara consegue ali utilizar o dinheiro do banco, que é baratinho, ao invés dele expor o capital dele ao risco, né? Ele expõe do banco, paga ali uma mixaria ali, né? Eu costumo dizer que é assim, Juro por ano. você vai entrar numa sociedade. Nessa sociedade, você entrou com 20% de capital, O o banco entrou sócio. com 80% de capital, então nós estamos dentro dessa sala aqui.
20% que é esse pedacinho aqui é meu, o resto é tudo seu. O que eu tô fazendo com os meus 20%? Eu tô aqui trabalhando e tô produzindo 10% ao mês. Em cima do meu espaço com os 20% que eu coloquei. Uhum. E você, em cima dos 80%, tá tranquilo, sentado com um negocinho ou outro ali, ganhando 0,8 ao mês. É o que a Caixa faz. Isso. A Só Caixa que ela faz isso A Caixa com... empresta dinheiro, ela faz isso com Ela milhões de bateu o pessoas, né? recorde em 2021 e 2022, né? São milhões de 200 empréstimos, né? bilhões, eu acho. Mais de 200 Mas eu que tô fazendo bilhões. só tô aqui fazendo uma grana muito boa, porque, óbvio, eu tô trabalhando com recursos da Caixa Econômica, pegando essa casa, vendendo, a minha exposição de capital fica muito pequena, né? Uhum. E aí, a hora que eu vendo a casa, eu pego de volta a minha exposição de capital, que é meu ágio, e o lucro, que é a diferença entre o custo total e a venda, que muitas vezes chega a dar, sobre o capital investido, 200% em 12 a 18 meses. É a tal Aí da, você é conta a uma tal da história farinha dessa. da Herbalife lá. Exato. Aí você conta um negócio desse pra pessoa, o cara acha que você tá mexendo com Avestruz Master. avestruz master, porque o cara não entende, ele não tem esse conhecimento. Por isso que eu falo para as pessoas que trabalham conosco, eu falo, cara, deixa eu te falar, se você for pintar o negócio como fácil, porque também não é, Não, existe fácil não é. risco, Certamente não é. existe a construção, momento de venda, existe o risco de se construir, existe um monte de coisa que tá Liquidez ali. pode ser um Apesar de você pouquinho, ter mas... comprado um terreno, e o terreno tá ali, cara, a gente vive num país que a gente não sabe como é que acontece amanhã as coisas. E de repente o preço dispara de novo e de repente pode ser complicado isso aí. Então existem riscos, existem, apesar da muita segurança que o mercado imobiliário dá para nós. Né? Eu costumo falar, olha, quem comprou em 90 vendeu mais caro em 2000, quem comprou em 2000 vendeu mais caro em 2010, quem comprou em 2010 vendeu mais caro em 2020. Então ele não anda para trás. E essa questão dos riscos também, esses riscos macro, né, que você está falando, eles podem impactar qualquer tipo de investimento, né? A gente pode ver a questão das americanas também. Mas também É gera uma oportunidades. empresa que está lá dentro Também da gera Ibovespa oportunidades. e teve uma desvalorização absurda ali. O Casas mesmo, ele nasceu numa oportunidade, vamos chamar isso, tá? Todo mundo fechando porta no meio da pandemia e eu falei, eu vou abrir outra. Então, assim, na crise, uns choram, ou a maioria chora. Uns Os vendem outros lenço. A galera que vende lenço faz dinheiro, enquanto os outros estão chorando. Né? E Agora, o Casas foi isso aí. agora para mudar um pouquinho de assunto agora, vamos falar agora de pilotagem. Você tá, Do lazer, né? Então vamos falar um pouco de lazer agora. você tá O aprendendo, que é né? que o John fez de bom de lá pra cá nessa caminhada toda aí? Cara, de lá pra cá é isso aí. Quando o John pegou lá R$1 milhão, eu sempre tive... quando o John tava com cascalhozinho sobrando no bolso, vamos antes. O que ele fazia, pra onde ele ia? Vamos antes. Dia 1º de maio de 1994, morreu meu ídolo. Ayrton Senna do Brasil. Ayrton Senna da Silva, o Ayrton Senna do Brasil. Cara, e essa 1º de maio de 94. Essa foi... Eu tinha 9 anos de idade, velho. Então, tipo no assim, auge da idolatria ali. Exato, é quando você tá ali descobrindo um time, Meu Deus. pra quem que você torce. E, cara, não tinha um brasileiro que não torcia pro Senna. Não só brasileiro, né? Acho que O o mundo. mundo inteiro, eu acho. Mas no Brasil ele era o cara. Ele era o cara. Ele era a referência, bicho. Ele era o Brasil que dava certo. Porque o Brasil, naquela época, a gente estava ali no início do Plano Real, mas a gente vinha sofrido de várias moedas diferentes. Hiperinflação, praticamente, né? A galera ali em 90, no início dos anos 90, final dos anos 80, você ia no supermercado de manhã comprar carne, à tarde era outro preço. Sim. Um negócio de doido. Então, assim, cara, quando o Senna morreu, ficou um vazio, um buraco muito grande, mas eu trouxe comigo desde então a paixão pelas corridas, pela velocidade. Né? O povo pela velocidade. Eu também né? gosto muito disso aí, então. Exatamente. É mais uma afinidade aí, porque... Inclusive, eu tô na frente no campeonato aí, tô liderando o campeonato aí, eu tô liderando o campeonato, não tô? É. Por enquanto.
Você conta por que você tá liderando. Conta aí por que você tá liderando. Uai. Por quê? Porque eu não participei da Oportunidades, corrida, negão. oportunidade. Oportunidades. Aí foi na segunda etapa, né? E aí Aí eu já comi poeira, aí o mas. povo comeu uma poeirinha lá. Mas tô lá, né? O negócio é constância, né? Se eu terminar todas as corridas em Não, segundo é lugar, isso como aí. tem sido até agora, Se você terminar tudo em segundo, talvez a corrida que eu faltei ali vai fazer vai falta fazer a no final. diferença. Exato. Ai, ai. Mas assim, a paixão pelas corridas nasceu com o Senna, né? Nasceu com vendo o Senna, cara, criança ainda, campeão pela primeira vez. 89, 88. O 88. Senna ganhou Ele em ganhou em 88, 88. 89 e Não, o 91. Senna Não, ganhou em 88. Em 89 ganhou o Prost, Prost. roubado. Foi da É, batida. Era pro Senna ter sido 90 o Senna tetracampeão. foi lá Em 90, o Senna enfiou o carro no meio do Prost, falou, vou fazer. Aqui se faz, aqui se Em paga. 91 foi um título absurdo, porque as Williams já Foi Nigel haviam... Mansell, 91? Não, o Nigel ganhou em 92. O Senna ganhou em 91, foi o Ah, o último Senna ganhou título em dele. 91. E aí em 91, cara, as Williams já vinham forte. Não, calma, só pra. Então o Senna ganhou Senna 88, 90 e 90 e 91. 91. Então, em Exatamente. 91 ele ganhou com Williams? Não, né? Não, as Williams já vinham forte, então Ah, já era um tava na carro transição tecnológico ali. começando, então 91, e cara, ele já tava no braço ali ganhando muita coisa Já tava. e disputando, né, forte as corridas ali, né, com essas equipes. A Ferrari tava muito forte, né, enfim, Aí a, em 92 a Williams ganhou com a a tração Ferrari... ativa lá, Hã? suspensão ativa, né? 92, 93 a Williams ganhou com a suspensão ativa, é isso? Exatamente, aí já veio em 94, quando o Senna foi pra lá, essa porcaria dessa Não suspensão não prestou, o funcionou. carro tava em Uma aca bosta, não tinha e ainda, aderência. E e ainda aí o Senna, bicho, levou aquela situação. cara, ele ainda metendo pole position ainda, cara. No Brasil aqui ele foi pole. Na Itália, em Imola, né, no GP que ele faleceu, ele foi pole. Então, assim, ele vinha carregando pole, porque o Senna era muito rápido, velho. Ele era doido, assim, ele realmente corria no limite, né? Aham. E infelizmente essa tragédia aconteceu e a gente herdou, cara. E eu carrego isso e, né, andei um tempinho de marcas, fiz Tá, mas aí vamos do começo. Quando foi a primeira corrida ali? Quando corrida é que... mesmo de carro, cara. Não, Acho que carro foi não, pode ser kart também ali. Qual que foi a kart. primeira vez que você 2000, transformou esse 2013. desejo em adrenalina? Primeira vez que eu andei mesmo assim num kart foi em 2013, 12 para 13. 2013? Já 12 tava para com 13. 23 ali, 22, sei Foi a lá. primeira vez que eu andei mesmo assim e comecei a andar e viciei, velho. Viciei, fiquei doido mesmo, Aí né? andou muito de kart, depois Até andou. passar para carros ali também, né? No Aí autódromo carro também você andei andava uma com o quê? vez. Carro seu mesmo? Como é que era? Não sei como é que. Andava, o Fernando tinha como é que fala? Um carro e aí ele andava e Mexida andei ali? Que também. carro que era? Era carro 1.0. Mas Carro 1.0, mas envenenado. mexida. Os carros tinham 180 cavalos de potência. Pesava Leve, só. 800 quilos, Não, 700 quilos. pesava nada, filho. Tirava tudo, depenava o carro, suspensão, as rodas chegavam a abrir, assim, ó. No chão o Caraca. carro, passava rasgando essa reta do autódromo Uai, Ayrton você Senna ali. moía nesse carrinho, nesses carros? Moía nesses carrinhos aí, Caraca, moíamos ali. E ali, sinistro, hein? e aí Mas a era brincadeira tava corrida ficando ou era cara. mais assim, Corrida só também, corrida corrida também? também. Mas Não aí debuiou uns carros lá, a não? brincadeira de buiô foi ficando cara essa Você, brincadeira. você falou que Era 10 mil de jogo de pneu só no fim de semana, cara. E ficou pesado, né? que o Pra você pneu já moía o pneu não era numa brincadeira. pneuzinho que a gente usava, né, meu irmão? Pneu caro, pneu de corrida, pneu race, né? Então, assim, Cara, e o pneu ia só caro. numa brincadeira ali no final de Não, semana e os pneus iam tudo. não, no final de semana a gente usava 2 jogos de pneu praticamente. Porque Caraca. qualificava e fazia os treinos com um, e o de corrida era outro pneu. O pneu Caraca. chegava ali moidão, porque o pneu ali é feito para gastar, o pneu de corrida. Sim, sim. Ele é macio e ele é feito para gastar. E a pista era muito ruim naquela época, não tinha feito ainda o. Tava pavimentado, era só o Não, cascalho. não é cascalho, né? A pista existia, mas Não, ela não, fala assim, não só tinha um o... nível o autódromo passou por uma reforma alguns anos atrás, mas naquela época o autódromo, nossa, tava largado a traça aí. esburacado e tal. Tava bem ruim. Esburacado não, né? Mas o asfalto não tinha qualidade.
Então isso diminuía a aderência, era bem ruim, né? Causava alguns acidentes. E teve alguma... Prefiro não comentar. É? Eu acho que é melhor não. Porque tem algumas coisas da minha vida aí que a gente tá contando aqui que tem gente que não sabe, né? Minha esposa, por exemplo. Meu Deus do céu, se contar pra ela as coisas que acontecem, ela ficava doida, moço. Morria, né? Não, mas agora já parou já, né? Minha Carolzinha, coitada, eu vou chegar em casa hoje, eu vou apanhar em casa. O que você fazia lá? Não sei o quê. Eu tô cumprindo meu papel, né? Aqui que é Você tá me comprometendo aí. instigar. Fechou aí, cara. Acho que já deu 1h20, né? Já deu a cota. Cota aqui, bicho. Não, não sei se... acho que é cota, não sei. É cota aí, bicho. Mas é isso aí, o bate-papo foi bacana, acho que é isso aí, foi legal. Legal vir bater esse papo aí. Show, bom demais. Então, quero agradecer aqui o John, né, por ter aceitado o convite aí, uma satisfação receber ele aqui, né, óbvio. É o primeiro episódio aí do Constru Talk. A gente conheceu aí um pouco da história dele e por consequência, né, a história também dessa construtora aí que tem crescido cada dia na cidade aqui. E levando a construção civil, né, na cidade aqui pra frente. Agradeço também a galera que assistiu, não sei se tem alguém online, mas aos que entraram inicialmente, agradeço. Os que ficaram pouco, ficaram muito. Agradeço pela atenção aí, pela audiência. E é isso. Regis Marques, engenheiro, e Construtalk. Até a próxima. Quinta-feira que vem, às 8 horas. Isso aí, tamo junto.